Jornal da Capital. Capital Entrevista. 7h35, estamos de volta com o Jornal da Capital, primeira edição. Eu estou aqui com o presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados aqui de Mato Grosso, que é a AGER, o Fábio Calmon. Antes de mais nada, Fábio, te desejar um feliz ano novo, agradecer a sua vinda mais uma vez à Rádio Capital, seja muito bem-vindo. Feliz ano novo para todos, obrigado, bom dia, Bom dia, Ariane. É um prazer poder estar aqui e prestar conta para a população, que é o que a gente trabalha para a população, e a gente vem esclarecer, tirar dúvidas e mostrar o que foi feito em 2019, o que a gente pretende fazer em 2020 e Deus na frente. Com certeza. Antes da gente dar prosseguimento aqui na entrevista, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, mandando sua dúvida aqui para o Fábio, no 98107-4204. Você pode mandar a sua dúvida em áudio ou através de texto. Você também pode ligar e participar ao vivo no 3054-1019. Fábio, eu gostaria de começar, antes da gente falar efetivamente das atividades, de tudo que foi feito em 2019, gostaria que, para quem está nos ouvindo, vamos começar pelo começo. Explicar o que é a AGER, qual que é a função da AGER aqui no Estado. A AGER é uma agência do Estado de Mato Grosso que cuida das concessões feitas pelo Estado de Mato Grosso. A nossa principal atividade, eu sempre digo, é o transporte intermunicipal, ou seja, o transporte de ônibus entre as cidades do estado de Mato Grosso. A gente regula, fiscaliza, tem a obrigação de multar, ou seja, essa é a nossa grande demanda, mas tem outras demandas também, como um convênio que a gente fez com a ANEEL de fiscalização da Energisa, só fiscalização, quem determina a tarifa, quem regula é tudo a ANEEL, é uma regulação federal. Então, a nossa atuação é bem pequena nesse sentido da Energisa, mas o nosso grande trabalho e foco foi realmente o transporte intermunicipal, o transporte de ônibus que as pessoas pegam entre as cidades do estado de Mato Grosso, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, ou seja, tudo aqui dentro do estado de Mato Grosso é competência da AGER fiscalizar, regular e tentar fazer com que o transporte melhore e faça um serviço de qualidade e com preço justo para a população. Você chegou na AGER em 2018. Isso. Hoje, como a AGER está de efetivo? Quantos funcionários Quantos funcionários trabalham na AGER? Nós temos um efetivo muito reduzido para a necessidade do estado de Mato Grosso. Nós temos cerca de 15 fiscais para o estado inteiro. Para atender o estado inteiro, com uma caminhonete. Mas isso, conforme eu disse, não é desculpa para o mau serviço e para não fazer o que tem que ser feito. Nós fizemos em 2019 uma fiscalização assim exemplar a nível nacional. Grande, repercutiu muito. Só para ter noção, a NTT hoje tem cerca de 500 fiscais a nível nacional. Brasil, E em número de apreensões nós praticamente igualamos da NTT. Nós atuamos muito no estado do Mato Grosso para regularizar o sistema de transportes, aí em conjunto com a própria Cinfra, que conseguiu fazer a licitação, mesmo que emergencial, mas trouxe uma regularidade para o estado, com uma redução drástica no valor de todas as passagens. Sim. Hoje é a realidade, isso nunca aconteceu no estado do Mato Grosso, ou seja, empresas realmente com contratos, hoje pagando impostos, prestando um serviço de qualidade. Todo mundo que viajou Natal, Réveillon, às vezes não teve essa noção do que estava acontecendo, mas é fato hoje que a passagem reduziu aí entre 30% até 70% no estado de Mato Grosso todo. Então, resolveu-se todos os problemas? Lógico que não é uma varinha de condão que se resolve todos os problemas de uma vez só. Mas, historicamente, pela primeira vez na história de Mato Grosso, conseguiu-se fazer uma licitação com redução no valor da passagem, com recolhimento dos impostos e com as empresas tudo com contrato. E, principalmente, o usuário beneficiado diretamente. Cuiabá Sinop se cobrava, para ter uma noção, aí, R$150. Hoje você tem opção de 50, 60, 70 reais, dependendo do que você quiser
de transporte para Sinop. Sim. Mas todos os ônibus com qualidade, com segurança, ônibus com vistorias, a regularidade contratual do processo feito pelo Estado de Mato Grosso, historicamente, pela primeira vez na história, ela não traz só esse benefício aí da redução do valor da tarifa. Você traz empresas com saúde financeira, porque para assinar o contrato você precisa ter empresas com saúde financeira, sem estar devendo com o Estado, e principalmente todos os ônibus que fazem a viagem, elas passam por vistorias, ou seja, você não tinha isso numa situação precária. Uma situação precária era difícil você fiscalizar ou regular, você não tinha um contrato. Então, assim, para a agência era extremamente difícil você fazer qualquer tipo de fiscalização e regulação em empresas que estavam aí por tolerância do Estado, porque simplesmente não tinha como você colocar uma outra empresa. Então, era como se fosse refém. Exatamente, né? Isso. O Estado refém e principalmente o usuário refém. Claro, sofrendo. Deixar claro aqui que essa é uma briga do Ministério Público que vem há mais de 20 anos brigando por isso, né? Sim. Vários governos passaram aí e não conseguiram fazer isso. Houve uma delação do Silval Barbosa, recentemente aí teve uma ação do Ministério Público aí demonstrando realmente que houve pagamento de dinheiro, ou seja, segundo o Ministério Público, propina para que não houvesse esse processo licitatório, mas em 2019 o Estado conseguiu realmente fazer um pontapé gigantesco, está na fase de terminar o definitivo, aí no contrato de 20 por mais 20 anos. Não se volta mais o que é o passado, hoje todo o Estado está licitado em regiões, em grandes regiões. Tem uma divisão, Fábio? Como é que funciona? Exatamente. Dividiu-se o Estado em 8 grandes regiões, no qual todas as regiões possuem 2 empresas prestando serviço, e assim, atende conforme a demanda. Antigamente era feito por linhas, então as linhas que eram mais viáveis, você tinha melhores empresas, você tinha empresas interessadas. Mas geralmente onde não tivesse muito era aquele serviço precário. Exatamente, aí você tinha diferenciação de rodovia com asfalto, rodovia sem asfalto. Sem asfalto o valor era muito mais alto, a empresa não tinha uma qualidade, em alguns lugares zero de qualidade. Sim. Hoje você tem hoje, além de não ter essa diferenciação de asfalto sem asfalto, ou seja, todo mundo tem a mesma qualidade, o mesmo valor por quilômetro, e você tem regiões no qual você tem uma empresa responsável por aquela região. Então, se houver demanda, a AGER tem condições de obrigar com que a empresa preste aquele serviço, o que não existia antes. Então, isso antes, em que pé está a questão dessa licitação? A licitação hoje, ela foi feita nasceu de uma obrigação com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma licitação emergencial, que hoje ela está completa, 100%. Então, todo mundo, nesse final de ano, teve esse benefício. Ou seja, o Estado de Mato Grosso hoje ele está 100% regular. Eu quero aqui agradecer aqui a colaboração e a participação de todos os órgãos de controle. O Poder Judiciário foi muito importante nisso, porque muito se debateu há tempo atrás, as empresas entravam com muitos recursos administrativos, jurídicos, e se emperravam aí por 1, 2, 3 anos, e aí quando se vencia, entrava com uma outra liminar. Tanto que a gente vê que tantos anos se passou e nunca foi feito, né? Mais de 20 anos que o Ministério Público até porque o empresário ganhava com isso, né, Fábio? Segundo dados do Ministério Público, né, só de evasão fiscal era cerca de 40 a 50 milhões ano, absurdo. Só de evasão fiscal. E o principal disso era o valor das passagens. A sociedade às vezes não entendia por que era mais barato você viajar para Goiânia do que você viajar para Barra do Garças, por exemplo. Exatamente. E assim, como assim, né? Como assim? Que absurdo. A distância é menor, eu pago 2 vezes mais do que ir para fora do estado. Então, isso não tinha explicação, né? Sim. E aí é importante dizer que a licitação ela foi feita de forma ampla e quem determinou os preços foram as próprias empresas que vieram participar. Então, essa redução no valor da passagem, quem deu foram as empresas com uma licitação transparente, correta, na qual participou quem quis participar. Então, obrigou a empresa a reduzir 50%, 60%, 70%. Não, foi uma ampla concorrência e quem deu o preço foram as empresas. Foi a própria empresa. E aí, em relação à outorga?
Na definitiva haverá o pagamento da outorga, nesse emergencial, como foi contrato de 6 meses, né? Então não exigiu investimentos diretos em montagem de garagem, pagamento de outorga. Sim. Nessa definitiva... Na definitiva vai ter. Vai ter o pagamento de outorga, então são outorgas... É importante deixar também aqui esclarecido que a definitiva já teve a primeira fase, entrega de envelopes, na qual todos os mercados também tiveram propostas, Sim. nessa mesma média de redução de 50%, ou seja, com investimentos aí, porque são contratos de 20 anos. É isso que eu ia perguntar, dessa questão dos 20 anos. São 20 anos de contratos, importante deixar também claro que o Estado conseguiu assinar alguns contratos na qual as empresas estão aí fazendo investimentos e montaram garagem. É bom deixar aqui a minha satisfação registrada de estar participando desse momento histórico. É muito difícil você lutar para a sociedade, porque os interesses econômicos são gigantescos, essa é a grande verdade. Sim. E assim, não é nada fácil conseguir fazer isso. Em 2019, fizemos um avanço gigantesco via Ministério Público, deixar aqui claro, mas fato é que em 2007 iniciou um TAC no governo Bráulio Maggi, prometendo nesse TAC que em 2010 já está tudo resolvido, estamos em 2019, e só nesse governo realmente se resolveu de fato. Não é promessa, não é blá blá blá, foi realidade. Quem viajou de um ônibus em Natal, Ano Novo aí, teve essa redução no bolso. E eu acredito que até prova disso, Fábio Calmon, vendo essa situação de ser algo histórico, de só nesse governo, agora Mauro Mendes conseguiu resolver essa questão, você percebe pela demanda e reclamação. Até aqui pelo jornal mesmo, vamos supor, a gente sempre recebia muita reclamação, porque tá um absurdo a condição desses ônibus intermunicipais, a questão da viagem tá muito caro. E nesse ano de 2019 para cá a gente não viu tanto. Então já é uma prova de que foi realmente efetivo. Teve assim, com essa mudança, a gente sentiu bastante coisa. Exemplo, aumentou-se demais a demanda de viagem, as pessoas viajando. Sim. Por vários motivos, além do motivo da passagem do avião tá um absurdo, né? Subiu-se demais. E a qualidade e o preço. Hoje não compensa mais você pegar um carro e viajar aqui no estado de Mato Grosso. Você correu o risco de ser sofrer um acidente, você pode viajar a noite inteira e chegar na cidade onde você quer. Claro. Exemplo, de Cuiabá a Juína, se cobrava até R$280 o preço máximo daqui para lá. Hoje está o preço mínimo de R$128. Nossa, menos que a metade. Você tem ônibus hoje de Cuiabá a Juína, leito, cama total. Leito, cama total. Dormindo aqui a Juína por muito menos do que se cobrava antes. Ou até se você pegasse seu carro. Exatamente. Infinitamente menos. Pra você ter noção, então, assim, de 280, 250, o maior problema que se tinha no interior se sofria muito isso, é que você não tem saúde de qualidade no interior. Então, para você fazer um tratamento, uma cirurgia, você precisa vir para a capital. E se você está doente, geralmente você vem com alguém te acompanhando. Então, você imagina você lá em Juína, Cunis ou cidade longe, você vir com e você gastar R$1.000 de vinda. Sim. Então, assim, as pessoas não tinham esse dinheiro, sofria. Quantas mortes não aconteceram por causa disso? Claro. Hoje você tem condições de vir, escolher o tipo de transporte que você quer vir. Super tranquilo, numa qualidade excelente. Você tem, a licitação, ela abarcou 2 tipos de serviço. O serviço básico, que é uma tarifa extremamente reduzida, conforme eu te falei, com a Sinop de R$150 até R$50, que chama-se um serviço básico, mais ônibus com ar-condicionado, ônibus com banheiro. Mas a diferença é que ele vem parando em todos os locais, não deixa de ter uma qualidade, e um ônibus diferenciado, que é o ônibus VIP, que você vai pagar 20, 30 reais a mais, que você vem numa viagem direta, você vem numa viagem que você... Isso que é excelente, Fábio Calmon, porque as pessoas podem escolher. Escolher. Eu não quero ficar pingando, porque vai demorar demais, então eu pago um pouquinho mais e vou direto. Entro aqui e desço lá. Né? Exatamente isso. E aí deixar claro que, assim, os problemas não se resolveram totalmente. Lógico que haverá ainda reclamação, ajuste, mas hoje nós temos como exigir uma qualidade. O ônibus ali não foi... Agora está tudo no papel. Agora está tudo no papel, são contratos de mais 100 folhas assinadas, ou seja, com obrigação, com garantia depositada. Sim. Então, mesmo que nesse emergencial,
ainda não teve um vultuoso pagamento de outorga, não teve outorga paga pelas empresas, que haverá agora nesse definitivo. Sim. Você tem contrato com empresas com certidão com o Estado, ou seja, com garantia depositada, você tem como exigir da empresa que ela cumpra o contrato. Com certeza. O que antes não existia, era uma situação 100% precária, que muito se ganhava, e o Ministério Público vem aí desvendando aí, através dessa primeira ação. Tudo que está por trás, né, dessa questão. Chegou uma manifestação aqui. Bom dia, Fábio Calmon. Parabenizo a AGER pelo empenho em trabalhar pela regularização do sistema de transporte intermunicipal aqui de Mato Grosso. Com certeza uma tarefa dura, mas que há muito tempo já merecia uma atenção especial do poder público. Aproveitando a oportunidade, gostaria de tirar uma dúvida que diariamente bate à minha porta, já que também atuo na fiscalização de transportes. Em que fase está a regulamentação do benefício ao transporte intermunicipal para os deficientes ou portadores de graves doenças? Grande abraço, Sandro Fuloni. Um abraço, Sandro. Obrigada pela participação. Foi feita uma lei estadual na época, se não me engano, ano passado mesmo, para dar o benefício de gratuidade para deficiente, mas entraram contra essa lei e derrubaram ela. Sim. Por ser inconstitucional. Então, hoje, referente a deficiente, não existe nenhuma lei de benefício direto. Eu acredito aí que mobilizando, né, eles consigam algum benefício. Sim. Hoje o que existe de fato no estado do Mato Grosso é o benefício da gratuidade para o idoso. Então, como que ela está funcionando hoje? Esse é um grande desafio que eu, quando assumi a AGER, eu vi alguns desafios a serem vencidos. Porque a gente via muito e recebemos diversas reclamações, porque aí falava-se que tinha antes, né, de toda essa revolução, de toda essa mudança, de licitação, enfim, a gente recebia muita reclamação de idoso que tinha o direito, mas chegava lá, não, olha, não é bem assim não, o senhor não vai viajar aqui não, o senhor vai ter que pagar. Uma primeira ação que eu fiz na minha gestão, parece bem simples, mas eu acredito que ajudou muito, foi uma padronização em todas as capas. Nós fizemos uma resolução, porque o que existia? Existe uma lei estadual que diz que todas as empresas têm que dar 2 vagas nos ônibus, 100% gratuitas, deixar claro que quem tem esse direito, pessoas acima de 60 anos que ganham até 2 salários mínimos. Então não basta ter apenas 60 anos. Então, atenção, você ouvinte, não basta ter 60 anos, né? Isso. Tem que comprovar a renda. Isso, aí que pegava, porque criava dificuldade nesse sentido. Não, me dá o INSS, então... E qual que era o maior problema? No interior do estado, porque no interior a maioria das empresas terceirizam as suas vendas de passagem para guichês, na qual os terceirizados ganham somente com a venda, uma porcentagem com a venda. Então ele faz de tudo para dificultar a gratuidade. Desistir. Muitas vezes não é nem a empresa, né? Acredito que na sua grande maioria era terceirizada, que ela criava dificuldade para no mínimo vender os 50%. Claro. E aí você não tinha um controle. Até hoje nós estamos buscando ter esse controle eletrônico de realmente... Aí com a bilhetagem eletrônica, que eu vou contar mais para frente como é que está funcionando, a gente vai buscar dar essa maior transparência, mas fato é que em 2019 nós fizemos uma capa padrão para todos os ônibus, obrigando que todas as empresas colocassem nos seus ônibus uma capa amarela com os dizeres exclusivo idoso, lei tal, garante o seu direito, você também é fiscal, e com a nossa atuação mais rigorosa, diminuiu-se as reclamações, não que se tenha resolvido o problema de vez. Mas nós buscaremos em 2020 uma maneira eletrônica de dar essa transparência no site. Eu estou buscando via aí alguns deputados, talvez fazer até uma carteira do idoso, não que seja obrigatória, mas que com essa carteira não se discute mais se ele tem o direito ou não. Isso seria excelente. Porque o que se discute é você tem o direito, você não tem o direito. E aí você trazendo uma transparência também no site, de qualquer um entrar no site e ver se aquela poltrona está preenchida ou não, e por quem que ela está preenchida, você traz uma maior regularidade nesse sentido. Até porque o idoso que conseguir fazer a carteira, ele já está no critério de ter mais de 60 e receber até 2 salários mínimos. Então ele vai chegar lá, meu amigo, eu não vim aqui te pedir, né? Olha, exatamente, eu tenho a carteira isso. E vou então a nossa busca em 2020
é para que a gente consiga fazer essa carteira, ou seja, para não discutir mais se ele tem direito ou não. Só para aí a gente vai buscar a regularidade no sentido da marcação da poltrona, para a gente dar uma maior transparência nisso. Porque o que acontece às vezes? A empresa fala, não, já estava marcado. Lugar definido. Tem lugar definido. As poltronas são definidas. Sim. Então, as poltronas são definidas, mas o que acontece quando às vezes se reclama pela empresa? Não, alguém marcou e não viajou. O fulano marcou, já estava marcado, mas ele não viajou. E antes, sem esse controle eletrônico, você não tinha como conferir. Ele mandava para você uma lista no final do mês, e você não sabia se ele marcou mesmo, se foi uma pessoa que deixou de marcar. Com a empresário, ele tem que ter lucro, um lucro justo. A gente não quer quebrar empresário, porque aí você piora a situação. Sim. Mas trabalhando pró-sociedade, o que é muito difícil fazer essa gestão pró-sociedade. Por isso que a AGER, ela é uma agência autônoma, diferente de Secretaria de Estado, porque ela não pode sofrer ingerência política. Claro. Então, existe um mandato, né, mandatos de 4 anos, na qual tenta-se evitar a ingerência política direta. Sim. Porque política vive-se de política. Claro. A agência tem que viver da área técnica. Buscar Por isso que o corpo é extremamente técnico, exatamente, né, Fábio? Isso. 8h08, estamos de volta com o Jornal da Capital, primeira edição, e eu estou entrevistando aqui o presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a AGER, aqui de Mato Grosso, que é o Fábio Calmon. Fábio, a gente está falando da questão do transporte intermunicipal. No bloco anterior, nós falamos de Cuiabá, Várzea Grande, aí eu queria ouvir de você com relação a Santo Antônio do Leverger, Cuiabá, que aí, como eu conversei com você na hora do intervalo, eu conheço pessoas que fazem diariamente esse trecho e sofriam muito, e hoje nunca mais ouvi ninguém reclamar. Outro grande desafio gigantesco, né, Cuiabá, Santo Antônio. Eu, quando entrei na AGER, foram 2 desafios que eu falei, olha, esses desafios a gente tem que vencer, que é a questão do idoso, a gente precisa melhorar a questão do idoso. Sim. E a questão de Cuiabá, Santo Antônio, que era assim, chegaram a trancar a rodovia, não sei se vocês lembram, né? Eu lembro. O pessoal sofrendo lá, trancava a rodovia, e assim... Era um descaso, gente. Um absurdo. Era um Só foi descaso. possível regularizar, melhorar, fruto de empresas que possuem contrato com o Estado. Esse foi o primeiro ponto. Sim. Então, hoje você tem uma empresa que presta na região metropolitana aí com contrato. E aí veio o Ministério Público duro nisso, cobrando o que é justo. Sim. E com a atuação da AGER em conjunto, buscando uma tarifa justa, adequada, que hoje é R$ 5,95, e com transporte de qualidade. Cuiabá, Santo Antônio, pela primeira vez na história, quem é de Santo Antônio vai confirmar isso, tem ônibus 100% com ar-condicionado. Todos os ônibus com ar-condicionado. Os ônibus antes praticamente sucateados, né? Tinha alguns que vocês mostraram que até chovia dentro, né? Era terrível. Era a climatização natural. Se chovesse, você se molhava mais dentro do que fora do Hoje, ônibus. os ônibus, tudo 2019, são 5 ônibus novos, né? Lá, 2019, com poltronas com qualidade, aumento no lugar de pessoas sentadas, ou seja, não resolveu todos os problemas, lógico, sempre haverá alguma reclamação, algum problema, mas hoje nem se compara o que era há 1 ano, 2 anos atrás, nem se compara o que era, na verdade, a vida inteira, né? Você tá que era sempre sofrido de reclamação. Atrás, não, é a vida toda. E eu me sinto muito feliz também de ter participado, fiz mais de 5 audiências públicas lá em Santo Antônio, já na minha gestão, buscando o que a população queria, qual que era o transporte que ela buscava, o que ela desejava. A classe política de Santo Antônio é muito atuante, fiz muita amizade ali com o pessoal de Santo Antônio, com os políticos de Santo Antônio, com a sociedade de Santo Antônio. Não fui só em Santo Antônio, depois fui para Varginha, Engenho Velho, fazendo audiência pública no sábado. E a reclamação do pessoal de Engenho Velho. Engenho Velho, tinha um ônibus. Exatamente. Conseguimos dobrar o número de viagens do pessoal de lá, ou seja, fazendo hoje uma alimentadora. Eles vinham com ônibus, porque em Engenho Velho não tem asfalto. Exato. Então, hoje, você sem asfalto, a gente não tem condições de colocar um ônibus com ar-condicionado, porque não vai dar um mês, 2 meses, a poeira ela entra e destrói o ônibus. Então o ônibus ali ainda é sem ar-condicionado. Mas o que acontecia antes? Eles vinham de Engenho Velho a Cuiabá naquele ônibus ali,
no sol, na poeira. E hoje nós fizemos um alimentador, ou seja, ele sai de Engenho Velho, pega o ônibus com ar-condicionado. Para chegar até Cuiabá. E chega até Cuiabá. Então o ônibus é só até sair de Engenho Velho. Exato. Engenho Velho, passa Varginha e chega na alimentadora, na linha principal que vai para Santo Antônio, ele pega o ônibus com ar-condicionado. E com essa mudança nós conseguimos dobrar o número praticamente de viagens, ou seja, de ônibus que era oferecido para Engenho Velho, para Varginha, ou seja, trazendo uma melhoria no transporte para essas regiões. Sim. Tem outras demandas que a gente fez também audiência pública, a gente está buscando, que é olho d'água, ou seja, tudo isso só é possível graças a empresas que possuem contrato. Sim. Você senta com a empresa, você vê o que é viável, o que deixa de ser viável, você tem um contrato para exigir ou não. Antigamente, conforme a gente disse, o Estado era refém e a sociedade muito mais ainda. Sim. De empresas que não possuíam contrato, em razão disso não tinha obrigação nenhuma. Quando você cobrava muito, ainda parecia que ela estava fazendo um favor para o Estado estar ali. Senão, vou, largo essa linha e vou embora. E hoje você consegue buscar uma qualidade no transporte. Dividindo o Estado por região, você consegue dar viabilidades para linhas que não tinham viabilidade. Porque tem linhas que têm viabilidade e ela sustenta aquele contrato economicamente. Sim. Quem é o maior beneficiado de tudo isso, e foi e está sendo, é a sociedade. Sim. Via início, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que vem há mais de 20 anos brigando por isso e continua de olhos atentos nisso, conforme foi startado aí nos últimos dias, iniciou a primeira ação de improbidade administrativa, ele já disse lá na ação que haverá outras ações. Sim. Tem indícios e provas ali claríssimas de crimes praticados, né? Ou seja, não vai parar por aí. Não vai parar por aí, mas nosso trabalho é fazer gestão, continuarei fazendo gestão pró-sociedade, porque a missão da AGER é regular contratos, e tem uma vírgula aí que muitos gestores esqueciam, né? Que é em benefício à sociedade. Então, você fazia a regulação, mas esquecia essa vírgula no final. Esquecia então, que o benefício era para os outros. A minha gestão, enquanto eu estiver na AGER, particulares. E muitos não me querem mais, os poderosos, né? Mas enquanto estiver na AGER, com Deus na frente, a gente está trabalhando pró-sociedade, o que não é fácil, a gente sofre pressões gigantescas, sim, mas a gente acredita em Deus, acreditamos que estamos do lado certo, e conforme eu disse, em 2019 fizemos história, e em 2020 queremos fazer muito mais mesmo, trazer transparência, jogar no site, trazer a sociedade para vamos discutir maiores benefícios, vamos passar para um outro passo, né? Sim. O passo era só reclamar, olha, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Eu quero passar para uma outra fase de como a gente melhora mais, como a gente consegue... Bem, sugestões, exatamente, o que a gente faz para melhorar o transporte. Quem mexe com transporte público, quem mexe nessa área, conversa com... infelizmente, o Brasil, né, país do terceiro mundo, ele faz ao contrário. Em vez de ele privilegiar primeiro o pedestre, depois o ciclista, não, ele vem para o carro. Exatamente. Então, assim, é impossível você ter um transporte adequado onde todo mundo tem um carro. Às vezes você vai numa festa até interessante, né? Você olha assim na rua, tem 40 carros, nossa, a festa tá lotada, chega lá, tem 40 pessoas, porque cada um foi com o seu carro. Exatamente. E assim, Cuiabá tá insuportável, eu sou cuiabano, eu sou matogrossense, eu demoro às vezes 30, 40 minutos para chegar no meu serviço. Eu falo todos os dias, antigamente, a gente chegava em Cuiabá, em qualquer lugar, em no máximo 10 minutos, 5, 10 minutos. Hoje, qualquer compromisso que você tiver, independente do horário, você tem que sair meia hora antes, porque o trânsito tá cada vez mais pesado. Cada vez mais caótico e a tendência é piorar. Sim. Se a gente não mexer em estrutura e transporte. E não adianta você tentar obrigar o usuário a usar um negócio que não é justo. Ninguém não é justo. Claro. Conforme eu disse, as pessoas querem pagar o que é justo. Sim. O que é justo que cabe no bolso. Então, assim, sociedade, exemplo, né? Hoje está R$3,75. Mas poderia ser R$5 num transporte 100% adequado, com ar-condicionado, com ponto climatizado, perto de sua casa. Não, eu vou chegar aqui, vai passar rápido, vou ter um aplicativo que eu sei que eu vou chegar. Ou seja,
Outro nível. É outro nível. E é isso que a gente nível. vai buscar em 2020, além da transparência, melhorias para o transporte do estado de Mato Grosso. Já que você tem falado muito em benefícios à população hoje, quais são os canais de acesso à AGER? Quem está nos ouvindo, de repente, quer fazer algum tipo de denúncia, quais são os canais? Tem o 0800 da AGER, né, que é 0800 647 6464, né, tem a ouvidoria da AGER, que esse é o canal direto do usuário com a AGER, mas eu sempre digo assim que a AGER ela está de portas abertas para o usuário, seja um cidadão individual, ou seja, representantes. Eu estranhava demais, assim, eu até falei, pô, nos meus primeiros 6 meses, eu só recebi empresário na AGER. Então, assim, como é que você consegue regular contratos se você só recebe um lado, né? Então, assim, é muito importante, talvez isso, ao longo da existência da agência, muitas vezes nem sabe o que é a AGER, né? Distanciou-se da sociedade, né? Assim, às vezes quando a pessoa reclama e não tem uma resposta, um resultado, ela termina... Ela desiste, ela fala, olha, fiz a denúncia lá e ficou por isso mesmo. Exatamente. Então a gente pede hoje que a pessoa, ela reclame, que ela peticione, que ela procure. Mas, por exemplo, a AGER, como demais órgãos, ela tem um tempo de resposta? Vamos supor, eu liguei lá no 0800 e fiz uma denúncia. Em até 48 horas eu tenho uma resposta? Ou, por exemplo, 5 dias úteis? Sim, exatamente. Ela tem um tempo para a resposta, ela é obrigada a dar essa resposta, né, para o usuário, formalmente. Os prazos exatos, a ouvidoria, eu não sei de cabeça aqui, Sim. mas tem... Mas é regulamentado. Exatamente. E assim, a partir do momento que você faz uma denúncia, uma reclamação, você tem aquilo lá formalizado, e a AGER é obrigada a tomar providência, a dar uma resposta, e você tem aquele documento como um controle seu, até para procurar outros órgãos. Então, assim, é importante que a sociedade procure, primeiro, quem tem a obrigação legal de resolver, que é a AGER, né, nesses casos. E aí, o que acontecia antes? Era até interessante. As pessoas não procuravam, já ia no Ministério Público, né? Porque, nem vou mais, eu vou no Ministério Público. E aconteceu isso muito com Santo Antônio. Santo Antônio já foi no Ministério Público e resolveu. Né? O Ministério Público foi lá, fez a demanda, mas com a parceria da AGER na nossa gestão, em conjunto com a sociedade e o Ministério Público, conseguimos, com a graça de Deus, falei, nossa, resolver grande parte de Santo Antônio, da maioria da reclamação do pessoal de Santo Antônio. Além dessa questão do 0800, vocês trabalham com parcerias. O PROCON é um dos parceiros grandes da AGER, né? Outra felicidade que eu tive na minha gestão é fazer grandes parceiros e grandes amigos. O PROCON é um gigantesco parceiro da AGER. Igual eu disse, a intenção da AGER está nos 141 municípios. O PROCON, a Gisela vem fazendo um trabalho, sempre fez. Ela né? é fenomenal. Fenomenal, Gisela é fenomenal. E assim, é um grande parceiro da AGER, é o PROCON, não só o PROCON, como todos os órgãos de controle. Ministério Público, em todos os estados você tem PROCON, você tem Ministério Público, e a AGER é obrigada mesmo que não seja na minha gestão, a atender esses órgãos e resolver o problema. Além desses órgãos, eu consegui ter ótimos resultados fazendo parceria com a NTT, me aproximei muito da NTT. Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, fiz um convênio com a Polícia Militar em 2019, fazendo parceria para fiscalização no Estado de Mato Grosso inteiro, em conjunto com a Polícia Militar. Sim. Polícia Rodoviária Federal, Francisco, superintendente aqui, uma pessoa espetacular, fizemos várias operações em 2019, em conjunto com a Polícia Militar, com a PRF. Foi uma grande revolução nessa área da fiscalização também, interessante. Aprendemos mais de 120 ônibus, nas quais algumas empresas conseguiram liminar nacional para não ser fiscalizada, e chegava aqui, não, vocês não vão fiscalizar a gente, não. E em conjunto com a Polícia Militar, fizemos fiscalizações duas, inclusive com condução de gerente para a delegacia, para resolver o problema, e resolver o problema em loco. Ou seja, resolvemos os problemas, as empresas começaram a ver o recado, que o recado estava sendo dado, opa, peraí, que ali tem regularidade. Funciona. O que acontecia? Era uma grande bagunça, na verdade. Igual eu falei, a culpa é só de empresário? Não é. Era tudo um combo, porque as empresas de fora
suprimiam os usuários daqui de dentro em cerca de 40%. Então, a empresa que estava aqui prestando serviço dentro do estado de Mato Grosso tomava supressão de empresas de fora do estado que não tinham essa autorização. Sim. Então, isso é ruim para o serviço dessas empresas, que terminam minando financeiramente essas empresas que querem investir aqui no estado. Nós fizemos atuações duríssimas nesse sentido, e isso atraiu essas empresas de fora também. Passando um recado, nós startamos 2 grandes operações de linha cruzada e operação licitação garantida. Sim. Que é, você quer prestar serviço aqui no estado do Mato Grosso, que venha para a licitação e regularize o seu serviço. Só vai prestar se for regularizado. Só vai prestar se for regularizado. Aqui não. Exatamente. E nós fizemos isso, a multa do estado, uma multa dura. Pesada, né? Pesada, que isso beneficia demais a regularização. Se fosse uma multa que compensava o crime, vamos dizer assim, você perde a efetividade de você fazer uma fiscalização. Mas nós temos uma lei estadual excelente nesse sentido, igual a lei estadual do idoso, que é diferente da lei federal. Sim. Quero até deixar claro isso, que muito se confunde, as pessoas não entendem, né? Tipo, vou daqui para Ribeirão para Ribeirão Preto, que é fora do estado. Aí já é NTT, que é uma lei federal. Já muda. Não é a mesma coisa. O que muda? Dentro do estado. 2 coisas ruins na lei federal que nós não temos aqui. O idoso ele só tem direito a ônibus convencional. O que é ônibus convencional? É inferior a executivo, é leito. Não é os tops. Não é os tops. Aqui no estado não tem diferenciação, qualquer tipo de ônibus, seja leito, semileito, leito-cama, todos os ônibus têm a gratuidade. E além disso, se as 2 vagas 100% gratuitas já estiverem preenchidas, ele tem direito a pagar somente metade do valor da passagem. Olha que interessante, né? Antigamente, Cuiabá-Sinop, R$150, hoje está 50. A pessoa que tem direito a meia, vai pagar R$25 com a Cuiabá-Sinop. 50 para ir e voltar. Então, assim, hoje só não viaja quem não quer, só não visita a família quem não quer no interior, viu? Agora não tem mais desculpa para você visitar sua tia, sua sogra lá no interior. Se antes a desculpa é que era ruim. Que tava caro, que tava sem dinheiro. 8h23, eu estou entrevistando aqui o presidente da AGER de Mato Grosso, Fábio Calmon. Fábio, vamos falar um pouquinho, a gente já falou aí bastante tempo de transporte, queria falar só um pouquinho da questão das rodovias, que aí vocês também atuam nessa questão das rodovias e relacionado a pedágio. Como que está essa situação? Deixa eu deixar... quem faz a concessão, quem faz toda a modelagem é o governo do estado de Mato Grosso, através da Sinfra. Sim. Então, Secretaria de Infraestrutura aqui do estado. Hoje conduzido pelo Marcelo. Então, assim, o estado que decide conforme vai ser o pedágio, conforme vai ser a concessão, que tipo de concessão vai ser. Tudo é o estado de Mato Grosso. Aí passa para a AGER regular e fiscalizar a prestação de serviço, se o valor está sendo justo. Exatamente. Um ponto aqui que não foi falado e não foi divulgado na mídia, né, também interessante, que assim, pela primeira vez na história, assim também, não se aumentou o pedágio Cuiabá-Primavera do Leste. Não sei se vocês lembram, Cuiabá-Primavera do Leste já passou 3 vezes no Fantástico, né, aquela questão lá foi objeto até de delação, e nós, aí volta, em conjunto com o Ministério Público, fazendo uma auditoria no contrato, nós não reajustamos o valor do pedágio. Hoje o pedágio era R$9. É R$9? Era R$9. A empresa solicitou passar para R$9,35 em março de 2019. Agora ela solicitou outro reajuste que já venceu mais um ano, vai mais passando para R$9,70, mas continua R$9. Ou seja, um benefício que a sociedade talvez, mas eu não sei se você reparou, também reclamava-se demais lá dessa ali concessão. Tinha muita. Então melhorou-se a qualidade ali e nós mantivemos o valor do pedágio, porque existe uma grande auditoria feita, sendo realizada pela CGE, em conjunto com o Ministério Público. Nós conversamos com a concessionária, que também está nessa auditoria, ou seja, ela entende, ela está buscando realmente acertar se houve algum erro no passado. Esses reajustes são reajustes contratuais que ela solicitou, que está dentro do contrato, mas em razão de uma grande auditoria, nós resolvemos não dar esse reajuste em 2019, então a população, em vez de estar pagando R$9,35, hoje ela paga R$9. Essa foi uma ação exclusiva, assim, direta da agência,
em conjunto aí com os órgãos de controle. Então, aí é uma atuação direta da agência, né? Mas a agência tem outras concessões lá de Sorriso, que a gente conversa muito. Sorriso estão fazendo grandes investimentos ali na região, nas concessões, e cabe à AGER fiscalizar o serviço dessas rodovias concessionadas pelo Estado. E aí, o número hoje já diminuiu ou vocês continuam recebendo uma demanda muito grande por conta dessas reclamações nesses pontos específicos onde tem pedágio, tanto da questão da qualidade quanto da questão de preços? Assim, a maior reclamação que a gente tinha realmente era dessa concessão de Rondonópolis à Primavera. As outras concessões, por ser até menores e ser conduzidas por associações de produtores lá, a reclamação era muito pequena, né? Muito pontual. Muito pontual. Então, assim, a maior reclamação que a gente tinha, inclusive, eu sou funcionário de carreira do Estado, eu sou da Sinfra, né? Eu participei de algumas reuniões lá com o Ministério Público no passado, de algumas reclamações que tinha tirado o Rodoanel, e o serviço não estava sendo adequado, mas, assim, fato é que melhorou muito o serviço ali na concessionária ali, Rondonópolis, à Primavera. A gente está buscando um preço justo para aquela concessão. Voltando a falar, não é para quebrar empresário, é um preço adequado e justo para o serviço. Para ambos. População e empresário. Deixar aqui também registrado que a diferenciação de serviço de uma rodovia concessionada para uma rodovia não concessionada é gigantesca. O Estado do Mato Grosso não tem condições de cuidar de... São 30 mil quilômetros de rodovias estaduais no Estado do Mato Grosso. Então, assim, a Sinfra é um órgão extremamente pequeno para o Estado de Mato Grosso. Então, o governo está no caminho correto de fazer concessões. Claro. Porque, assim, você vê em São Paulo, 90% das rodovias são concessionadas. A qualidade é extrema. Então, você tem ambulância, você tem guincho, coisas que nunca você vai conseguir em rodovias não concessionadas. Agora, é importante você fazer fiscalização, regulação, a sociedade reclamar e a gente buscar melhorar. Tá sempre ali de olho. Bom, Fábio, são 8h28. Eu vou caminhar para o final da entrevista, mas não posso deixar você ir embora sem antes falar da rodoviária. Rodoviária de Cuiabá, que é uma rodoviária que há anos vinha se arrastando, problemas com relação à rodoviária, relação à estrutura, enfim. Como é que está hoje? O que você pode dizer para a gente com relação a novidades sobre a rodoviária? A rodoviária, eu conduzi a rodoviária quando eu estava na Sinfra, né? E hoje a rodoviária está sendo conduzida 100% pela Sinfra. Então, assim, não se passou nada ainda para a AGER, conforme eu disse, quem decide o próprio Estado através da Sinfra. Então, esse trabalho está sendo conduzido lá pela Sinfra da rodoviária, ainda não se passou nada para a AGER. Quando passar para a AGER, aí eu vou ter condições de falar, de fiscalizar, mas, assim, tem um processo interno lá da Sinfra, que a Sinfra está fazendo, e eu não tenho muito hoje que falar da rodoviária. Saber exatamente o que pé que está, como é que está. Quem conduz, a partir do momento que ela licitar e entregar, olha, Ger, fiscaliza. Eu tive muito acesso na rodoviária quando eu estava na Sinfra. Sim. Então, que foi aquela grande revolução também, né? Que, por mais que não... o banheiro limpo, uma pintura, iluminação, segurança mudou radicalmente o que era a rodoviária, assim. Parecia um lugar abandonado, era muito estranho. Tinha 29 moradores de rua. E o medo, o medo que a gente tinha de ir na rodoviária. Sim. Então, assim, hoje, fato é que melhorou demais, trocou toda a iluminação por LED, ou seja, isso foi feito, né? Teve uma grande revolução na rodoviária, e a gente espera que uma rodoviária de uma capital, né, seja uma rodoviária exemplo. Tá certo. 2020, o que a população pode, então, esperar aí da AGER? Eu tenho muitos planos aí gigantescos aí para a sociedade em 2020, fazer muito mais do que 2019. 2020 a gente pretende dar maior transparência para todo o transporte via... hoje todo mundo tem um celular, todo mundo mexe, ou seja, tem várias ideias aí. Por que não você abrir seu celular e saber onde estão todos os ônibus do estado do Mato Grosso? Por que não você no transporte urbano aqui abrir seu celular, um aplicativo e saber se o ônibus está lotado ou não? Por que não?
isso não é um sonho, isso já existe em alguns lugares. Sim. Então, assim, isso a gente pretende implantar aqui no estado de Mato Grosso, melhoria, ou seja, extrema no transporte do estado, a exemplo nacional, ou seja, a gente buscará Mato Grosso ser o case aí, conforme já está sendo aí na revolução do transporte, desse processo licitatório aí, dando exemplo para todo o Brasil, Claro. para todo o Brasil. Vou dizer aqui que a NTT não conseguiu ainda fazer o processo licitatório, São Paulo, e o estado de Mato Grosso fez, não um processo licitatório fake news, né, como dizem, processo licitatório real, com ampla concorrência e com benefício direto para a sociedade. Benefício direto. Fácil? Nem um pouco. Sempre ri, né, Fábio? Sabe que a luta está sendo dura, está sendo muito árdua. Dura, mas assim, a gente lê muita Bíblia, a gente confia muito em Deus, a gente sabe que tudo que não há nada que está escondido que Deus não mostre, e as coisas vão começar e já estão aparecendo aí a cada tempo. Tá certo, então. São 8h32. Eu entrevistei aqui o presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados aqui de Mato Grosso, a AGER, Fábio Calmon. Fábio, agradecer mais uma vez a sua vinda até o Jornal da Capital, desejar mais uma vez um feliz ano novo, que seja aí de muito sucesso, que você continue à frente da AGER, mesmo tomando muita bordoada, mas conseguindo fazer o trabalho efetivo que você tem feito desde que assumiu a gestão. Couro tá grosso, a gente acredita muito em Deus, como eu disse aqui, assim, apesar de tudo, é muito gratificante, não tem valor, não tem salário que pague você fazer coisas reais em benefício à sociedade, assim, quem sofre lá na ponta sabe a diferença de pagar 25, 30 centavos a menos no transporte urbano todo dia, isso só numa vinda, numa ida, quem está no interior sabe o tanto que você pagar metade do que você pagava antes, e assim, isso é muito gratificante. Eu costumo dizer, eu sou funcionário público, não de carreira, de paixão, eu amo fazer o bem público, é a minha grande paixão, e enquanto Deus me permitir, eu vou estar trabalhando pró-sociedade, em benefício da sociedade, doa quem doer, e isso que me satisfaz. Isso que me alimenta a ir para o trabalho, a trabalhar todo dia, é fazer coisas realmente que diferenciam. Não é blá blá blá, igual a gente disse aqui, falar até papagaio fala. Então a gente gosta de trabalhar com resultado e é isso que a gente vai buscar em 2020 a gente não faz nada sozinho, é interessante deixar aqui registrado. Com as parcerias que a gente firmou no nosso trabalho e continuará, se Deus quiser, em 2020, aí Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, PROCON, são pessoas que trabalham aí extremamente com seriedade absurda. O Ministério Público aí trabalha incansavelmente aí por isso, e juntando todo mundo a gente consegue fazer e vai conseguir fazer muito mais, conforme eu disse, ser exemplo para o Brasil na questão do transporte. Sem dúvida. Então tá bom. São 8h35. Eu vou fazer mais um intervalo e a gente volta já com o Jornal da Capital, primeira edição.